Olá pessoal, então o assunto da aula de hoje, desse nosso encontro, é estrutura e propriedades de carboidratos, ok? É um tema bastante relevante que vocês aprendam. E falando naquelas 4 classes de macromoléculas, os carboidratos eles aparecem com diversas funções para as células, ok? Nós vamos ver ao longo desse nosso encontro que, embora os carboidratos a gente sempre pense, né, no papel energético dos carboidratos, dos açúcares, esses compostos, essas moléculas também têm diversos outros papéis, ok? E papéis muito importantes que nós conheçamos. Uma outra maneira de nós nos referirmos a essa classe de biomoléculas é usando os termos glicídios, ou sacarídeos, ou simplesmente açúcares, ok? Tudo isso se refere a essa classe de biomoléculas. Os carboidratos, eles têm muitos papéis relevantes para os seres vivos. Primeiro que eles são as biomoléculas mais abundantes, né? Produto da fotossíntese. Produto da fotossíntese, ou seja, os carboidratos são sintetizados pelos seres vivos e são a base da alimentação, não só a alimentação das pessoas, não é? Mas a base da alimentação no planeta de uma maneira geral, E dessas funções todas que estão aqui no slide, nós vamos dar ênfase no papel energético, no papel estrutural, no primeiro momento, e em um segundo vídeo eu volto para falar sobre o papel dos glicoconjugados, o papel dos carboidratos na interação celular, na composição da matriz extracelular, que também é um papel bastante importante que nós conheçamos, ok? Basicamente, o que são carboidratos? Carboidratos, eles são compostos orgânicos que têm na sua composição carbono, hidrogênio e oxigênio, basicamente. É claro que existem outros átomos, outros elementos que também podem aparecer, como grupos amina, como nitrogênio, como fósforo, como enxofre, mas de uma maneira geral nós dizemos o seguinte: os carboidratos eles se enquadram em 2 grandes classes. Ou eles são polihidroxialdeídos, ou polihidroxicetonas, ou derivados dessas macroestruturas, ok? Então, como nós podemos observar, poli de muitos, hidroxi, porque são muitas hidroxilas, e no caso dos aldeídos, eles têm uma carbonila no final da cadeia, e no caso das cetonas, uma carbonila entre 2 carbonos. Por isso, polihidroxialdeído ou polihidroxicetonas. E reparar que essa grande quantidade de hidroxilas é o que torna essas moléculas bastante hidrofílicas, bastante solúvel em água, como qualquer um já deve ter podido fazer essa experiência, que é dissolver açúcar na água, não é? O açúcar se dissolve bem na água devido ao grande número de hidroxilas capazes de fazer, portanto, pontes de hidrogênio com a molécula de água, tudo bem? Nós podemos classificar os carboidratos de diversas maneiras. Nesse curso, nós vamos classificá-los de acordo com o tamanho da sua molécula ou de acordo com os grupos que estão associados a eles. Então, de acordo com o tamanho, nós podemos classificá-los em monossacarídeos, em disacarídeos, ok? E em polissacarídeos. São essas três nomenclaturas que nós vamos utilizar nessa aula de hoje. Os glicoconjugados são um tema para um outro momento. Então, os monossacarídeos, que também são conhecidos como OSEs, eles têm a fórmula geral CnH2O, N, e por isso eles são chamados também de carbonos hidratados ou hidratos de carbono. São formados por uma única cadeia, por isso monossacarídeos, de cadeias lineares, ok? Unidos de maneira covalente, isso não é nenhuma novidade para vocês. E esses grupos distintos ou são a carbonila no final da cadeia, e portanto um monossacarídeo que for um aldeído, nós vamos chamá-lo agora de aldose, ok? E se a carbonila estiver entre 2 carbonos, portanto o grupo funcional uma cetona, nós vamos dizer que esse monossacarídeo é uma cetose. Então, vamos lá. Os monossacarídeos, eles podem ser ou aldoses ou cetoses, dependendo, é claro, de qual grupo funcional nós encontrarmos na estrutura desses caras.
Agora veja, dentro dos grupos, dentro das possibilidades de serem aldoses ou cetoses, eles também vão variar no número de carbonos. Então, os monossacarídeos, eles podem ter de 3 até 7 carbonos. Portanto, eles podem ser trioses, tetroses, pentoses, hexoses ou até mesmo heptoses. E, de novo, pensando que eles podem ser ou aldeídos ou cetonas, faz sentido eu dizer que pode existir uma aldotriose, uma aldocetose, uma tetraaldose e uma tetracetose, e assim sucessivamente, uma aldohexose, uma cetohexose, ok? Então veja, os dois menores monossacarídeos, com 3 carbonos, portanto são 2 trioses, é o gliceraldeído e a dihidroxiacetona. Se nós lembrarmos, se nós olharmos para o carbono do gliceraldeído, nós observamos que existe um carbono quiral. E quando a gente fala em carbonos quirais, nós precisamos lembrar da assimetria, das configurações D e L. Apenas para que vocês ouçam, nos animais, ok? A maioria dos tipos, a maioria dos açúcares, eles são do tipo D. Okay? Nos aminoácidos nós vimos eles são a maioria do tipo L e os açúcares são a sua maioria do tipo D. Uma outra propriedade, uma outra característica dos monossacarídeos é que muitos deles apresentam a mesma fórmula estrutural. O exemplo mais famoso, C6H12O6. Quando nós ouvimos C6H12O6, nós somos inclinados a falar, é glicose, mas veja, a frutose também possui 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. Então eles têm a mesma fórmula estrutural. Contudo, reparem, a glicose é um aldeído, é uma aldose. Já a frutose, embora possua a mesma fórmula, é uma cetona, é uma cetose. A esses compostos que têm a mesma fórmula e estruturas distintas nós chamamos de isômeros. E um tipo específico de isomeria é o que nós chamamos de epimeria, compostos que são epímeros. O que são compostos epímeros? São aqueles compostos isômeros que diferem apenas na posição de um carbono, diferem no ligante de apenas um carbono, como aqui é o exemplo da glicose e da galactose. Se vocês notarem, as estruturas são quase idênticas. A única diferença é que no carbono 4 da glicose, a hidroxila está voltada para o lado direito e na galactose, a hidroxila está voltada para o lado esquerdo. Então, a esse tipo de isomeria nós chamamos de epimeria. São compostos epímeros. Bom, se nós entendemos que existe uma variedade imensa de monossacarídeos, vamos dar uma olhadinha nesses caras. Então vejam, nesse slide nós temos exemplos de aldoses. Aldoses com 3, com 4, com 5 e com 6 carbonos. Se eu fosse vocês, eu não me esqueceria do gliceraldeído, porque é o menor monossacarídeo, é a menor aldose. Reparem aqui embaixo uma pentose, um açúcar com 5 carbonos, chamado ribose. Ribose é muito relevante na bioquímica, né? Principalmente na parte da genética, quando nós falamos de nucleotídeos. Nós vamos retomar quando nós falarmos sobre nucleotídeos. Mas ribose é um monossacarídeo com papel estrutural importante. E eu também lembraria da glicose, ali embaixo, nas hexoses, nos monossacarídeos com 6 carbonos, eu lembraria de glicose e galactose. A manose também é relevante, mas não esqueçam da glicose e da galactose. E é claro que também existem as cetoses com 3, 4, 5 e 6 carbonos. Eu não me esqueceria da dihidroxiacetona, que é a menor cetose, e não me esqueceria, por exemplo, da frutose, que é uma cetohexose, a frutose. Então, vamos lá. Em relação aos monossacarídeos, o que é que eu preciso recordar aqui? Eu preciso lembrar que o papel dos monossacarídeos é servir como combustível para as células, servir de combustível celular. Quais são os principais combustíveis celulares? Glicose, frutose e galactose.
principalmente a glicose, ok? Glicose, frutose e galactose, GFG, não se esqueçam, GFG. Esses 3 monossacarídeos são muito importantes porque servem como combustível para todos os tipos celulares. A glicose é um combustível universal, praticamente todas as células têm a capacidade de utilizar a glicose como combustível. Ok? Então, esse é o papel dos monossacarídeos. Agora, existem monossacarídeos, como por exemplo a ribose, que tem um papel estrutural. A ribose é o carboidrato que vai formar os nucleotídeos, que vai ser a base para formar o RNA, o DNA, ok? A ribose, mais especificamente, é o açúcar que nós encontramos no RNA, e a irmã da ribose, a desoxirribose, ela é um componente estrutural das moléculas de DNA, que nós vamos falar aqui um pouquinho, mostrar para vocês a desoxirribose. Então, esse é o papel dos monossacarídeos. Agora vejam, pessoal, na natureza, o que acontece é que quando nós temos um grupo hidroxila próximo a uma carbonila, eles tendem a se agrupar, eles tendem a se ciclizar, não sei se existe essa palavra, mas eles se fecham, eles formam uma estrutura cíclica, ok? E essas estruturas cíclicas, elas se assemelham a um anel um anel que na química o pessoal chama de um anel furanosídico ou anel piranosídico. São as furanoses ou as piranoses, que a gente não vai, nós não vamos nos ater muito aqui, é só para vocês ouvirem falar. Então veja, a glicose na vida real, na sua forma cíclica, ela se assemelha ao pirano, e às vezes as pessoas chamam a glicose de glicopiranose. E a frutose, por sua vez, ela se assemelha, a estrutura dela parece muito com um anel de furano aqui embaixo. Então, por isso, às vezes, as pessoas se referem à frutose como frutofuranose. Aí é uma questão de escolha, ok? Aquilo que vocês sentirem mais à vontade. Fato é que quando esses anéis se fecham, quando essas estruturas se fecham, aparece um carbono novo chamado carbono anômero ou carbono anomérico. E o fato de surgir um carbono anomérico nos possibilita 2 novas configurações, alfa e beta, ok? Só para vocês ouvirem falar, não se preocupem com isso, muito com isso aqui para esse curso, mas saibam que existem alfa-glicoses, beta-glicoses, alfa-frutoses, beta-frutoses. E essas configurações para a célula são muito relevantes. Para a gente, às vezes parece que a diferença é muito pequenininha, mas para a célula essas diferenças são relevantes. E para a gente terminar essa parte de monossacarídeos, notar que além disso, além de existirem aldoses e cetoses, com 3, 4, 5, 6 ou até 7 carbonos, a célula também é capaz de modificar esses monossacarídeos, por exemplo, por oxidação. Eu posso oxidar, colocar oxigênio na carbonila, e aí, claro, eu vou formar ácidos, ácido aldônico ou ácido urônico. Então, uns exemplos mais famosos. Se eu oxidar a glicose, eu formo um ácido glicônico. Se eu oxidar o último carbono da glicose, eu formo um ácido glicurônico. Então, veja, formei 2 novos compostos. Da mesma maneira, eu também posso reduzir esse grupo carbonila. Eu posso colocar hidrogênios na carbonila, e aí ela passa de um aldeído para um álcool. Então eu transformo a glicose em sorbitol, por exemplo. Então veja, modificações pequenininhas que formam novos compostos. Eu posso colocar grupos amina na glicose e formar glicosamina. Eu posso colocar grupos amina na galactose. Eu posso colocar na sacarose, eu posso colocar na frutose e formar frutosamina. Em outras palavras, formando novas estruturas com simples modificações. A mais famosa delas é essa que está representada. É quando eu tiro um oxigênio da ribose. E quando eu tiro um oxigênio da ribose, eu retirei um oxigênio, eu formei uma desoxirribose. Um monossacarídeo desoxirribose com papel estrutural
muito relevante na estrutura do DNA. Uma propriedade muito que tem aplicabilidade, inclusive na prática clínica, por exemplo, é que alguns açúcares eles têm a capacidade de reduzir, eles têm a capacidade de doar elétrons para para outras substâncias, como por exemplo nessa reação nós estamos vendo que a glicose ela é capaz de reduzir o íon cobre de 2 para mais. Esses açúcares são chamados açúcares redutores. E é dessa maneira, por exemplo, que nós podemos identificar a presença de alguns tipos de açúcares no sangue, em uma solução. Eu coloco soluções que têm cores diferentes no estado reduzido e no estado oxidado. Então, por exemplo, eu jogo uma reação que contém o íon cobre no seu estado oxidado e jogo um açúcar e coloco essa solução coloco essa solução dentro de um recipiente com uma amostra que eu quero saber se tem ou não açúcar. Se tiver um açúcar e esse açúcar for um açúcar redutor, ele vai fazer com que a solução de cobre mude de cor devido à redução desse íon, ok? Então, essa é uma aplicabilidade dos açúcares redutores. Pois bem, já que nós sabemos agora vários exemplos de monossacarídeos, nós vamos ver o que acontece quando nós colocamos 2 monossacarídeos próximos e existem enzimas capazes de fazer com que eles se juntem. E claro que a união de 2 monossacarídeos, reparem, o carbono 1 de um dessas glicoses vai se ligar com o carbono 4 do monossacarídeo que está mais afastado de mim. Essa ligação, chamada ligação glicosídica, dá origem aos famosos disacarídeos. O que são disacarídeos? 2 monossacarídeos unidos por uma ligação do tipo alfa ou do tipo 1,4. Por que 1,4? Porque envolve o carbono 1 de um monossacarídeo com o carbono 4 de outro monossacarídeo. Não é a única ligação glicosídica que existe, como nós vamos falar mais adiante. Mas reparem que para que essa união, essa junção acontecesse, foi necessário desidratar. É uma reação de desidratação, ok? Sai uma molécula de água. E claro, se nós quisermos quebrar essa ligação, nós precisamos aplicar água e, portanto, é uma reação de hidrólise, mas isso evidentemente é feito por enzimas, ok? Um exemplo de um monossacarídeo muito importante é a maltose. O que é a maltose? A maltose são 2 moléculas de glicose unidas entre si por uma ligação do tipo alfa 1,4. 2 glicoses formam uma maltose. Onde é que eu encontro a maltose? A principal fonte de maltose para os animais é quando os animais ingerem e quebram amido e glicogênio. Nós vamos falar deles mais adiante. Então, essa é a principal fonte de maltose. Um outro disacarídeo muito importante é a lactose. A lactose ela é a junção de uma glicose com uma galactose. Então, glicose mais galactose forma a lactose, o açúcar que é naturalmente encontrado no leite e em derivados do leite, ok? E um último exemplo de disacarídeo bastante famoso é a sacarose. A sacarose que é o açúcar de mesa, o açúcar branco que nós temos que abominar da nossa vida, ok? Porque faz muito mal. Nós não precisamos, não há necessidade de exagerar no açúcar. O que é a sacarose? A sacarose é um disacarídeo formado pela união entre uma molécula de glicose com uma molécula de frutose. É o açúcar encontrado na cana, é o açúcar que nós temos na nossa casa ou que nós tínhamos até essa nossa aula de hoje. Um último disacarídeo que talvez seja bacana que vocês ouçam é a trealose. A trealose é
É um disacarídeo formado por duas moléculas de glicose, contudo a ligação é do tipo alfa 1,1. Só para que vocês ouçam falar, a trealose é um disacarídeo muito importante para plantas, fungos e invertebrados, ok? É um disacarídeo bastante relevante para quem estuda, por exemplo, insetos. Mas se eu fosse vocês, eu não esqueceria dos três principais disacarídeos. Quais são eles? Maltose, lactose e sacarose. Maltose é glicose mais glicose, lactose é glicose mais galactose e sacarose é glicose mais frutose. E qual é a função dos disacarídeos? A função dos disacarídeos é fornecer energia. Porém, antes que eles consigam servir como combustível, eles precisam ser hidrolisados, eles precisam ser quebrados. E por isso existem enzimas, as famosas disacaridases, localizadas no nosso intestino, que têm essa função de quebrar os disacarídeos, de quebrar, por exemplo, a sacarose, a lactose e a maltose. Quais são os nomes dessas enzimas? Ora, maltase, lactase e sacarase, ok? A última classe que nós vamos falar agora de carboidratos são os polissacarídeos. Polissacarídeos significam que são açúcares formados pela união de muitos monossacarídeos, E eles têm muitos papéis, os polissacarídeos, ou também chamados simplesmente de glicanos. Por exemplo, existem polissacarídeos que servem como reserva de energia, reserva de combustível para os organismos, reserva de glicose para os organismos. Mas também existem polissacarídeos com papel estrutural muito importante, polissacarídeos que vão auxiliar no reconhecimento celular. Os polissacarídeos, eles podem ser formados por apenas um tipo de monossacarídeo, e aí nós vamos chamar de homopolissacarídeo, ou podem ser formados por mais de um tipo de monossacarídeo. Nesse caso, são os heteropolissacarídeos, e ambos podem ser apenas de cadeias lineares ou podem ser de cadeias ramificadas. Um exemplo muito famoso de polissacarídeo que todo mundo já deve ter comido é o amido. O amido é um polissacarídeo formado por dois tipos, duas estruturas. Na verdade, amido em si é só o nome, não existe amido em si. O amido ele é formado por dois tipos de polímeros, um chamado amilose e o outro chamado amilopectina. Entretanto, o amido, a amilose e a amilopectina são homopolissacarídeos, ou seja, eles são formados apenas por um tipo de monossacarídeo. Qual é? A glicose. E qual é a função do amido? Bom, em primeiro lugar, o amido ele é a forma que os vegetais têm de armazenar glicose. E é claro que quando nós ingerimos esses vegetais, nós estamos ingerindo essas formas poliméricas, amilose e amilopectina. A diferença entre eles é que a amilose é uma cadeia linear, são glicoses unidos em ligações do tipo alfa 1,4 só, e a amilopectina são glicoses unidas por ligações alfa 1,4, porém também em ligações alfa 1,6, formando ramificações. Portanto, no caso da amilopectina, é um homopolissacarídeo de cadeia linear. Então, isso é o amido. Amilose mais amilopectina. Qual é a função? Reserva energética dos vegetais. Mas e para os animais? É relevante para os seres vivos? Super relevante, porque é a base da nossa alimentação. É encontrado em raízes como a batata, como a mandioca, é encontrado no arroz, no macarrão, massa, tudo aquilo que for feito com vegetal, via de regra, é rico em amido, ok? Um outro polissacarídeo, porém agora que é encontrado nos animais, é o glicogênio. O glicogênio é a maneira que os animais têm de estocar glicose. O que é o glicogênio? O glicogênio é um homopolissacarídeo, da mesma maneira que o amido.
Contudo, o glicogênio ele se parece muito mais com a amilopectina. Por quê? Porque ele também é um homopolissacarídeo de cadeia ramificada, com muitas ligações do tipo alfa-1,6, muitas ramificações. Onde é que nós encontramos o bendito do glicogênio? Fígado e células musculares. Não apenas, mas principalmente nas células do fígado e nas células dos músculos. Qual é a função do glicogênio? Servir como servir como um estoque, servir como uma maneira, é a maneira que as células animais têm de armazenar glicose para períodos, evidentemente, que você não está ingerindo a glicose. Então, o glicogênio é a principal forma de armazenar glicose nos animals. Agora, esse polissacarídeo é bastante interessante, que é a celulose. Se vocês olharem, a celulose também é um homopolissacarídeo de cadeia linear de glicose, muito parecido com a amilose, apenas ligações simples, ligações entre o carbono 1 e o carbono 4. Porém, existe uma diferença crucial. Se vocês recordarem, aqueles carbonos anoméricos, eles possibilitaram novas configurações alfa e beta. A celulose, as moléculas de glicose na celulose, elas estão ligadas por ligações do tipo beta. E o que parece uma diferença muito sutil, tem um resultado muito significante. Basta você, para fazer a experiência, se a celulose e o amido, ambos são ligações do tipo 1,4, ok? Glicose, glicose, glicose. Morda uma batata e morda um tronco de uma árvore, que vocês vão compreender como é diferente o resultado, a ligação sendo tipo alfa ou beta. A celulose ela tem um papel estrutural, diferente do amido. A celulose é formada por ligações beta 1,4 entre resíduos de glicose. E a celulose ela é encontrada principalmente na parede celular das células vegetais. E existe uma peculiaridade. Os animais eles não são capazes de quebrar a ligação do tipo beta. Os animais não possuem a enzima celulase. Apenas bactérias, apenas alguns tipos de micro-organismos, alguns protozoários possuem essa ligação. Então, nós podemos ingerir celulose, contudo, essa celulose não servirá para a gente como fonte de glicose, porque nós não somos capazes de quebrar as ligações do tipo beta 1,4. Não só nós pessoas, ok? A vaca não faz isso, o cupim não faz isso. Então, por que é que eles ingerem? Por que a vaca come grama? Por que o cupim, entre aspas, come madeira? Se eles não são capazes, já que são animais, de digerir a celulose. Mas dentro deles existem bactérias, existem fungos, existem protozoários que esses sim possuem a enzima celulase e, portanto, conseguem digerir a celulose e aí, claro, fornece a glicose para o seu, entre aspas, hospedeiro, ok? A quitina, não queratina, hein? A quitina é um outro exemplo de polissacarídeo. É um homopolissacarídeo que também nós não temos enzimas para quebrar, porque a ligação é do tipo beta. Contudo, agora não são moléculas de glicose, e sim moléculas de N-acetilglicosamina, que é um açúcar, é uma glicose modificada. É uma glicose que tem um grupo acetil, e nesse grupo acetil nós temos uma amina entre o acetil e a glicose. Porém, é um outro exemplo de polissacarídeo estrutural. Qual é o papel da quitina? A quitina forma o exoesqueleto, por exemplo, dos insetos, dos artrópodas de uma maneira geral, ok? Exoesqueleto. E por isso nós não conseguimos digerir aquela, entre aspas, casquinha, por exemplo, do camarão, quando nós comemos camarão, nós não somos capazes de fazer a digestão daquela estrutura porque ela é rica em quitina.
E aqui um exemplo de um heteropolissacarídeo, ou seja, de um polissacarídeo que é formado por dois tipos de monossacarídeos, porque até então a gente só falou de homopolissacarídeos. O peptídeo glicano, ele é formado por dois monossacarídeos modificados, a N-acetilglicosamina e o ácido N-acetilmurânico. São dois monossacarídeos unidos por ligações do tipo beta ou 4 e que, nesse caso, o papel do peptídeo glicano é formar a parede celular das bactérias, ok? Parede celular bacteriana, muito relevante. Essa estrutura que protege as bactérias é formado por um carboidrato chamado peptídeo glicano. E esse heteropolissacarídeo ele pode ser hidrolisado por uma enzima chamada lisozima. É uma enzima encontrada na saliva, encontrada nas lágrimas e tem o papel de fazer a quebra dessa parede celular, dessa estrutura. E uma vez que você hidrolise o peptídeo glicano, essas bactérias ficam expostas às pressões osmóticas, por exemplo, e eventualmente elas acabam sendo destruídas. É uma maneira, por exemplo, de você quebrar, interromper a reprodução, né? Interromper a divisão das bactérias. A penicilina, por exemplo, é um antibiótico que atua impedindo com que as bactérias consigam organizar a sua parede celular. E veja só o resultado positivo que a penicilina trouxe para a medicina de uma maneira geral, para os seres humanos e para, claro, os animais também, ok? A última classe de carboidratos que eu quero falar com vocês agora são os famosos glicosaminoglicanos. Vejam o nome: glicosamino, glicose aminada, e glicano significa polissacarídeos. Então, essa classe também de carboidratos são grandes, são macromoléculas muito grandes, são polissacarídeos. Contudo, eles são geralmente formados por unidades repetidas de disacarídeos. Então, eu tenho disacarídeos que se repetem várias vezes, centenas, milhares de vezes. E geralmente um desse açúcar, ele é um açúcar aminado e o outro açúcar é um açúcar ácido, apenas para vocês ouvirem falar. Exemplos de glicosaminoglicanos tem vários. Logo, os papéis deles também são distintos. Mas basicamente esses caras, eles são um dos principais componentes das matrizes extracelulares, ok? São eles, juntamente com colágeno, com elastina, com outras proteínas que compõem o meio em que as nossas células se encontram. São esses caras que formam o nosso recheio, entre aspas, ok? Os nossos tecidos conjuntivos. Um exemplo de glicosaminoglicano muito famoso é o ácido hialurônico. O ácido hialurônico ele é responsável por lubrificar algumas regiões do nosso corpo, além, claro, de ser um componente importante da matriz extracelular. O ácido hialurônico é responsável pela resistência, pela elasticidade que estruturas como as cartilagens apresentam. O ácido hialurônico ele é o principal componente do humor vítreo dos olhos, da gelatina que forma o nosso globo ocular. O ácido hialurônico ele está presente nas juntas, nas articulações, formando um líquido sinovial que impede o atrito direto entre dois ossos, ok? É muito relevante, mas não é o único. Aqui tem alguns outros exemplos de glicosaminoglicanos, como por exemplo queratansulfato, condroitina sulfato, dermatansulfato, que são componentes de estruturas rígidas, como os ossos, como as unhas, por exemplo, o queratansulfato. Condroitina sulfato está presente também nas paredes de vasos, conferindo elasticidade aos vasos sanguíneos. Dermatansulfato. O heparansulfato, que é de onde nós derivamos a heparina, que é um importante
anticoagulante, heparan sulfato ou heparina, ok? Então são vários os papéis, mas eu gostaria que vocês pelo menos ouvissem falar sobre os glicosaminoglicanos. Aqui é uma representação da heparina. Nós podemos observar que são várias são várias moléculas com cargas negativas, e isso é uma característica dos glicosaminoglicanos. Eles são formados por muitas moléculas com cargas negativas, o que faz com que elas, como elas se repelem umas das outras, elas acabam tendo uma estrutura mais alongada, distendida. Então, por exemplo, nós conseguimos fazer com que esses caras interajam bem com a água, uma vez que tem muitas cargas negativas. Isso é importante, são moléculas muito hidratadas, ok? E para a gente finalizar esse nosso momento, nós vamos falar sobre a digestão dos processos de digestão e absorção dos carboidratos. Ok? E num outro momento eu volto para falar com vocês sobre glicoconjugados. Mas a digestão dos carboidratos, pessoal, ela é muito simples. Por quê? Qual é o objetivo? É você converter polissacarídeos de sacarídeos até os seus monossacarídeos constituintes. Esse é o papel da digestão, esse é o papel do trato digestório em relação aos carboidratos. Transformar moléculas grandes, moléculas com 2 monossacarídeos, nos seus monossacarídeos. Então, no final das contas, embora nós possamos comer diversos tipos de carboidratos, no nosso intestino, para que possa ser absorvido, nós vamos basicamente ter quem? GFG, glicose, frutose e galactose, ok? Porque apenas eles são pequenos o suficiente para adentrarem a nossa circulação. A digestão ela se inicia na boca por uma enzima chamada alfa-amilase. A alfa-amilase, como o próprio nome está dizendo, ela é responsável pela degradação do amido. Ela quebra ligações do tipo alfa-1,4. Lembra que nós não conseguimos quebrar ligações do tipo beta-1,4, mas alfa-1,4 nós conseguimos. Então, ela começa a fazer essa digestão, essa hidrólise, e ela vai quebrando em vários pontos a molécula de amido ou de glicogênio. Após a alfa-amilase atuar no amido, nós vamos formar maltose, eventualmente. O que é maltose? É um disacarídeo, ou isomaltose. Mas o que é relevante saber é que no estômago para essa digestão, no estômago, devido à acidez, a alfa-amilase não consegue continuar trabalhando. No intestino, contudo, o seu pâncreas, assim que os carboidratos chegam no intestino, o pâncreas é avisado e ele secreta no nosso intestino mais alfa-amilase. Agora, qual é a diferença? É a mesma alfa-amilase da boca? Não, porque o pH delas o pH ótimo para essas enzimas é distinto. Portanto, esses são exemplos, as duas alfa-amilases são exemplos de isoenzimas, ok? E lá no intestino, a alfa-amilase ela vai continuar a digestão do amido, do glicogênio, e as células do intestino, os enterócitos, nas suas bordas em escova, naquelas microvilosidades, possuem enzimas que são capazes de quebrar disacarídeos. Então, lá no intestino existe a sacarase, existe a maltase, existe a lactase. Então, veja, nós comemos batata frita, carne, que é músculo, então era rica em glicogênio, nós tomamos leite, nós comemos arroz e acrescentamos açúcar. Então veja, nós ingerimos praticamente amido, sacarose, maltose e lactose. Após a digestão ter sido completada no intestino, o que é que aparece? Apenas glicose, frutose e galactose. Nesse esqueminha está resumido esse processo que eu acabei de falar para vocês. Vocês deem um pause e vejam com carinho, ok? E a absorção dos monossacarídeos, ela acontece no intestino delgado. Vai ser lá no intestino delgado que os monossacarídeos vão ser absorvidos.
A glicose, ela para entrar nas células do intestino, ela é necessário que tenha sódio, não precisa de insulina, ok? É um exemplo de absorção não insulino independente, não há necessidade da insulina para a glicose entrar nas células do intestino, porém é necessário que haja sódio, ok? Tanto para a glicose quanto para a galactose. E a frutose entra por meio de difusão facilitada por meio de um glute, ok? E depois que entra nas células do intestino, esses monossacarídeos precisam ser jogados para o sangue, e esse transporte da célula para o sangue é feito por um glute, um transportador de glicose do tipo 2. Então aqui, só para vocês, eu fiz um esqueminha resumindo como os monossacarídeos são absorvidos, como que eles conseguem chegar até a nossa circulação. E é claro que uma vez que eles tenham atingido a circulação, eles servirão de combustível para todos os tipos celulares, principalmente a glicose, pois esse é o papel dela. Servir é o principal, não é o único papel, mas é o principal papel da glicose é servir como combustível para todos os tipos celulares, ok? E claro que eventualmente ela pode ser armazenada, né? A glicose também ela pode ficar armazenada na forma de glicogênio ou na forma de amido, dependendo do organismo em questão. Ou pode ser usado para fazer parede celular, etc, etc, ok? Bom, pessoal, então eu encerro por aqui. Espero que vocês tenham entendido. É muita informação, então voltem quantas vezes forem necessário o vídeo, vejam com calma, pausando e fazendo as suas anotações no seu caderninho, para que você possa consultar mais adiante e para que talvez você consiga entender alguma coisa, tá bom? Num próximo momento eu volto para a gente falar sobre glicoconjugados, tá bom? Que são outros papéis relevantes para os carboidratos. Fico por aqui, muito obrigado pela atenção, juízo e estudem para que nós possamos cada dia mais aprender e nos tornarmos mais felizes, tá bom? Grande abraço, até logo mais.